Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Brenda, sou aluna do quarto período de Marketing e gostaria de dar início à segunda edição do BFINC. Para quem não conhece o BFINC, é um evento online e 100% gratuito, pensado e preparado pelos alunos do projeto de extensão Birô Criativo, que busca promover network e conhecimento. A nossa edição aconteceu em novembro, a nossa primeira edição aconteceu em novembro do ano passado, e hoje daremos início à segunda edição deste projeto tão inovador e super válido que será reproduzido aqui hoje. Nossa live terá como tema Data Science e Market Intelligence, uma área que vem crescendo cada vez mais nos dias de hoje. E teremos a honra de receber aqui junto conosco o professor Ricardo Limonge, doutor em administração na linha de estratégia de marketing pela IESP, com estágio doutoral na Cornell University, pós-doutorando em economia comportamental aplicada ao marketing pela UNB e pós-doutorando em machine learning aplicado ao marketing pela UFRGS, professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás, coordenador no MBA em marketing estratégico, professor visitante na Universidade de Santiago do Chile. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria também de apresentar a professora Gabriela Troiano. Saiu aqui. Gostaria também de apresentar a professora Gabriela Troiano, doutoranda em administração, com foco em métodos quantitativos pela USP, mestre em administração pela USP, pós-graduação Lato Sensu Business Intelligence, Big Data e Analytics. Atua como consultora de dados e analytics no Itaú Unibanco e orienta TCCs de alunos no MBA em Digital Business da USP. Experiência como professora e pesquisadora. Também seja muito bem-vinda. Desde já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. E apresentar também o Emerson Júnior, graduando em Sistemas para Internet e Gestão Empresarial na Faculdade de Tecnologia de Jales, mestre em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Atua como consultor empresarial na área de gestão de pessoas pela Quatro Cabeças Consultoria de Recrutamento e Desenvolvimento Humano, professor na Faculdade de Tecnologia de Jales e professor e orientador de TCC, MBA e Gestão Estratégica de Negócios. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e sejam muito bem-vindos. Agora eu gostaria de passar a palavra para o aluno Alessandro, que irá conduzir todo o evento. Olá, boa noite a todos. Assim, primeiramente, eu gostaria de saudar vocês que estão assistindo no YouTube, está marcando presença aí mais nessa edição do UB Thinking. Saudar também os membros do Birô Criativo, junto com a professora Lívia, que se esforçaram bastante para fazer isso aqui acontecer. Quero cumprimentar os professores também, o professor Ricardo, o professor Emerson, Gabriela Troiano, que vão debater conosco, sobre essa área que tanto tem crescido no mercado global. E lembrar também a vocês de mandar perguntas aqui no chat, Vamos selecionar alguns para responder ao final do evento. Nesse momento eu passo a palavra para os professores convidados, caso eles queiram fazer alguma observação. Bom, nenhuma observação, só quero agradecer vocês pelo convite, em primeiro lugar, e também falar que eu estou bastante animada e com grandes expectativas para o evento. Bom, boa noite também, assim, fazendo da palavra da Gabriela minha também, agradecer, a parceria, a Gabriela, que eu já conheço de longa data, o professor Ricardo, que eu já conheço também, então, muito obrigado aí, pessoal, pelo convite e vamos lá, seguimos aí. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, que nós tenhamos aí um período com discussões bacanas aí para todos nós. Legal, então, sem mais delongas, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu começo com uma pergunta,
o que é data science e o que é marketing intelligence? Que termos são esses que a gente está ouvindo tanto falar ultimamente? Fica à vontade, Gabriel. Se quiser dar o start aí, acho que eu e o Emerson a gente vai complementando, se o Emerson concordar. Tá bom, gente, vocês que mandam aí. Quem quiser começar, a gente vai conversando aqui, vai falando. Por mim, tanto faz também. Vamos falando. Bom, então, vou começar aqui, fiquem à vontade. Eu acho que quando a gente fala de data science, a gente está pensando em pegar dados e tirar informações a partir deles. Então, como que a gente coleta, transforma, analisa esses dados e gera valor a partir de dados que possivelmente não trariam algum valor se eles ficassem simplesmente armazenados e não fossem analisados. Quando a gente fala de business intelligence, a ideia é acompanhar indicadores e também coletar e trazer dados, acompanhar indicadores para tomar decisões dentro das empresas. Então, moldar o que a empresa vai fazer, considerando clientes, fornecedores, outros stakeholders também. Então, como que isso pode ser analisado? O que está acontecendo no ambiente daquela empresa, né? Professores, fiquem à vontade. Então, só complementando, acho que se o microfone estiver melhor agora, vocês me avisam, senão eu vou aumentando aqui. Tá bom, sim, tá bom. Eu estou ouvindo certinho. Perfeito. Bem, então, grande João, obrigado pela presença. O João trabalha na Enel aí, na área de Marketing Analytics. Complementando, acho que o que a Gabriela já está falando, acho que é um exemplo bem simples para todo mundo conseguir entender. Mas quando você vai até uma loja, você dá teu CPF, por exemplo, para conseguir fazer a recomendação de um produto para você comprar. Ponto. Ela precisa saber quem é você, o que você comprou, a frequência que você está comprando, de alguma forma recomendar aquilo que você mais precisa ou te dar pacotes ou sugestões de compras posteriores. Então, isso de alguma forma tem uma junção que a gente fala, que é essa era de ciência de dados. E aí, isso é até para a gente já ir argumentando aí, para instigar o pessoal também, fique à vontade para provocar, né, a nossa conversa aqui. Basicamente, os dados hoje estão em dois caminhos, né, estruturado ou não estruturado. Então, imagine que ou você trabalha com Excel, né, de maneira muito simples, para todo mundo conseguir entender, ou quando a gente está no YouTube, eu estou no aplicativo de comida, eu estou conversando com as pessoas, eu tenho que tratar esses dados. E acho que a pandemia evidenciou bastante a relevância de você trabalhar com os dados para tomada de decisão. E aí, quando a gente trabalha hoje com essa perspectiva de inteligência de mercado, né, ou inteligência de negócio, enfim, é basicamente uma relação que aí tem uma série de termos que acho que a gente pode ir conversando, até já passar para o Emerson também, que é uma preocupação que necessariamente eu preciso ter uma empresa que, de fato, ela consiga ter os dados. E aí, se a gente fala, né, de acordo com os dados, por exemplo, do Sebrae aí, que a gente tem aproximadamente 19,5 milhões de empresas no Brasil, a gente está vendo que 99 são pequenas microempresas, a gente tem um problema de dado. Muitas vezes o dado está na caderneta, muitas vezes o dado está no Excel. E aí você tem efetivamente um trabalho para fazer com que a empresa esteja preparada para trabalhar com dados. E aí dá para a gente contar uma série de exemplos aí, Emerson. Sim, seguindo. E a importância, né, de você alimentar, seja, por exemplo, a sua caderneta para depois você quiser passar ali para um Excel, seja o Excel, seja se você tem um sistema gerencial próprio ali, ou enfim, alimentar com dados corretos. E aqui nós pensam que não estamos falando de dados errados ou certos, mas sim dados corretos, porque nem sempre você realizar uma análise quer dizer que vai te trazer um resultado bom. Mas assim, o importante é você ter o resultado, seja ele bom ou ruim, para saber qual caminho escolher. Se for ruim, opa, então vou pelo outro caminho. Se for bom, não, tá dando certo o que eu estou analisando. Por isso a importância de ter os dados corretos na alimentação. Porque se você fica alimentando um sistema com dados incorretos ou com qualquer coisa ali só para poder satisfazer e falar assim, não, ó, pensando assim já na parte informatizada mesmo, não, eu estou colocando ali, eu tenho um sistema gerencial e estou colocando os dados ali. Mas você coloca de qualquer jeito, sem ser da forma como deveria ser feito, não tem
Não, na hora que você tentar uma análise ali, ou tentar extrair algum insight dos seus consumidores, fornecedores, enfim, você não vai conseguir ter porque aquilo ali não vai te dar resultado. Então, eu acho que além disso também, esse ponto de que saber alimentar da forma correta com os dados que você está tendo aí. Temos uma pergunta aí? A Laís Martins, ela está perguntando se é por isso que todas as empresas estão mudando seus métodos e sempre trabalhando de forma online. Acho que vem um crescimento, né, da troca do físico pelo online desde o fim da pandemia, né? Então, acho que realmente há um vento da mudança a esse favor. Deixa eu fazer um comentário aqui, eu vou fazer uma provocação para a gente poder conversar aqui. Obrigado, Laís, pela pergunta. Na maneira geral, a grande discussão que a gente tinha em marketing vai acabar o físico, vai virar tudo online. Essa discussão em si, ela já acabou. O que a gente acaba discutindo é que ela integra. Tá? Então, vou pensar o seguinte, você vai numa loja física, para vocês terem uma ideia, só um contexto, tem um texto que é famoso em marketing, que é o Futuro do Shopping, um texto de 1999, que saiu numa revista chamada Harvard. Eles falam, imagina um cenário tanto que é futurista, trazer a discussão aqui para a Gabriela, para a gente conversar um pouco. Pensa o seguinte, em 99, um sonho era você estar na tua casa, com um consultor de moda falando o que você poderia usar pela câmera. Depois você iria até um shopping, uma loja de varejo, imagina uma loja grande de varejo de roupa que tem na tua região, e aí você vai pegar o produto, experimenta, pega teu celular, bate um QR Code e descobre onde na região tem lugares mais próximos. Então essa integração entre o físico e o digital, ela acontece até hoje. Isso em 99 era o futuro, e hoje, obviamente, tudo está muito mais interligado. E aí, quando a gente fala dos dados estarem online, a gente está falando muito mais de uma transação de dados. Eu consigo ter, nós, enquanto consumidores, a gente deixa muito mais rastro online. Não sei se, acho que a Gabriela trabalha um pouco também, se puder dar uns exemplos nesse sentido. Quando a gente faz uma compra online, por exemplo, a gente está deixando dados desde de log de quando você entra no sistema, desde o que você colocou no carrinho, não só o que você comprou, mas o que você colocou, quais páginas você viu, quanto tempo você gastou em cada página, sabe? São alguns dos exemplos que a gente pode ter. Então, assim, quando as empresas conseguem pegar esses dados e analisar, dá para tirar muita informação a partir disso e a partir daí criar muitos insights e muitas melhorias. A gente tem muito um movimento agora de integrar, né, o Omnichannel, que é o canal online e o físico. E assim, as grandes varejistas, por exemplo, todas atuam nesse modelo, basicamente, né? Eu acho que assim é indissociável o online do físico hoje em dia, né? Eu acho que a pergunta da Laís, não sei se é Laís, vou chamar de Laís, desculpa se eu estiver falando errado, foi no sentido de home office, alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que os funcionários trabalhando em casa, assim, também já mudando completamente de assunto, mas funcionários trabalhando em casa também geram muitos dados, né? Você tem, de novo, logs de entrada no sistema, quais sites esses funcionários estão acessando, que horas eles estão acessando. Então, sabe, qualquer mínima coisa que a gente faça gera dados, desde acessar um site de compra até acessar o sistema do trabalho gera dados, né? Então, assim, agora a sacada é como tirar valor a partir desses dados, né? Emerson, se você quiser complementar alguma coisa? Não, eu ia usar um caso que aconteceu comigo, deixa eu só ajustar que o óculos tá todo torto aqui. O fone, né? Fica pegando. Por causa do fone. Peraí. Mas assim, o caso que aconteceu bem fácil e prático, que foi do BK. Fazendo propaganda aqui já. Mas a partir do momento, era assim, o que acontece essa integração? Você pensa que eu estava indo na loja física do BK e a partir do momento que eu entrei no shopping e cheguei na praça de alimentação, detalhe, sem eu ter feito check-in nem nada na internet do shopping. Mas obviamente que eu tinha o aplicativo instalado no celular.
ele já mandou no meu Instagram promoções que tinha de lanche naquele dia ali. Eu tava passando no store, sentado na mesa, ainda não tinha decidido o que eu ia comer, e chegou essas promoções ali, falando assim, por quê? Devido a essa análise bem feita já deles, de localização, sabendo que tinha loja próxima, então, opa, vou mandar uma mensagem ali, uma notificação, para ver se eu consigo captar esse cliente, converter esse cliente, né, para o ponto físico aí. E é justamente isso que cria novos empregos, né, e novas áreas também, como, por exemplo, o cientista de dados, né, até novas leis também, né, a gente tem, por exemplo, a LGPD, que veio da lei europeia, a GDPR, se não me engano, e o desdobramento foi que agora a gente tem uma lei específica para lidar com o volume de dados e a ética nos dados também aqui no Brasil. Então, assim, pegando esse gancho sobre a criação de novas profissões, que tipo de competências elas seriam mais buscadas por profissionais dessa área? E por recrutadores também, né? Posso começar? Pode ir. Não, tem diversas, né? A gente tem desde analistas, cientistas, enfim, tem várias, mas assim, você tocou, eu sei que a pergunta foi sobre o tipo de profissão, mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto que você comentou um pouco antes, que eu acho que aí sim vale muito, e sim com a ética que a gente tem que ter com os dados, porque a partir do momento que a gente começa a coletar muitos dados dos clientes, nós devemos pensar também que, assim, atrelado com a LGPD, confirma, assim, foi baseada já no que vinha nos Estados Unidos e na Europa, com esses termos de proteção, nós devemos ter um cuidado muito maior em proteger esses dados para que não causem, não se lancem, né? Não haja exposição dos clientes, enfim, de dados pessoais para a internet. Então, eu acho que entra mais um pouco antes aí nessa questão de ética mesmo, de tomar esse cuidado para evitar vazamentos, enfim, ou tantas coisas constrangedoras que podem acontecer por meio do vazamento desses dados. E ainda pegando esse gancho, como a gente faria essa coleta? Qual o jeito mais adequado de tratar os dados de uma maneira ética e responsável? Atualmente é necessário, assim, seja para um site ou, enfim, o aplicativo, quando você instala, vem geralmente o botãozinho de cookies, né, o que você aceita ali, termos que aceita, para poder estar pegando. Mas uma forma de você, por exemplo, deixar em segurança, pensando pelo lado da empresa, esses dados, é sempre estar tendo uma criptografia por eles, né? Assim, no momento que você coleta, você criptografa esses dados e você vai deixar salvos esses dados no banco de dados criptografados. A hora que você precisar usar, criptografa de novo. E, bom, é uma forma de você levantar, mas nada disso será, como é que fala, totalmente seguro se você não manter uma propriedade, enfim, de dados, toda uma vigilância em cima disso e essa questão de ética em cima deles. Provavelmente isso aqui vai ser um debate que vai perdurar durante muito tempo, né? A gente está vendo muito esse tipo de discussão ultimamente. Inclusive, além da LGPD, né, são criadas diversas leis que são pertinentes ao tema. A Irene Félix está perguntando aqui qual a diferença entre Business Intelligence e Data Science. Fica à vontade, Gabriel. Pode ir aí, professor. Depois eu volto para aquela questão das profissões. Tá, vou tentar fazer uma... Tá, Irene, obrigado pela pergunta. Vamos pensar o seguinte, Data Science é um conjunto de algumas habilidades. Estatística e matemática, computação e negócios. Tá, aí você tem dentro disso, você tem Machine Learning, que é uma máquina de aprendizado, mas enfim, pensa que você tem estatística e matemática, você tem computação e você tem negócios. E isso juntando é o que a gente fala hoje em ciência de dados. Então, isso quer dizer o seguinte,
Se eu atuo, por exemplo, com marketing, a expectativa que eu tenha cada vez mais uma perspectiva de um conhecimento baseado em 2 nichos, né? Quando o Alessandro coloca, por exemplo, essa perspectiva de emprego, até para a gente puxar um pouquinho também, o que se espera hoje é um equilíbrio entre 2 habilidades, a gente chama de soft skills e hard skills. O que isso quer dizer de maneira simples? Hard skill é meu conhecimento técnico. Então, eu sou bom em programar, eu sou bom em gerar relatório, eu sei usar um Power BI, eu sei usar o Google Data Studio, eu sei usar o R, eu sei usar o Python, enfim, tecnicamente. Só que aí tem um outro lado, que é o lado emocional do negócio, que a gente chama de soft skills. Eu tenho que saber conversar com as pessoas, eu tenho que saber o equilíbrio, tem forma de eu dar um feedback para quem trabalha comigo. Então, o equilíbrio que de fato hoje se busca no mercado é o equilíbrio entre hard e soft. Se a gente fala de uma geração provavelmente não, eu sou muito mais velho que todos aqui, eu sou de outra geração ainda, a barba branca aqui não vai mentir, a geração de vocês, por exemplo, buscam algo muito que é a facilidade, né? Assim, se não tiver legal, tchau, vou embora, procuro outro. Então, as empresas, de alguma forma, tentam buscar o equilíbrio, muitas vezes, para vocês, que é o equilíbrio de deixar um ambiente legal para trabalhar, você cria estratégias de marketing, né? Já que a gente está falando de alunos que trabalham em marketing, a gente trabalha muito com marketing interno ou a perspectiva interna, né, do processo que é o endomarketing. Então, nessa perspectiva de negócio. Então, Irene, pensa que Data Science é essa junção, que eu vou trabalhar com hard, mas o que eu preciso do soft, e a inteligência de mercado é o que eu tiro de insight, de ideias a partir dos dados. Então, novamente, eu vou até uma loja, uma drogaria famosa, para a gente não dar dinheiro para eles de graça de propaganda, mas tem uma drogaria que tem ações na bolsa, da cor vermelha, não vou falar qual que é, e nessa ação você chega e coloca o seu CPF. Ele vai rastrear toda vez que você for, por exemplo, vai falar assim, o Ricardo foi e comprou um produto num dia, foi, comprou no segundo, comprou no terceiro. O que a inteligência de negócio vai fazer? Que na próxima vez que eu for, quando eu colocar meu CPF, vai gerar um cupom. E nesse cupom vai recomendar, poxa, ele comprou na primeira, na segunda, na terceira vez, uma categoria de beleza, produtos. Vai lá e vai recomendar esse processo. Então eu peguei o Data Science, eu peguei estatística, peguei a tecnologia, pensei em visão de negócio e estou usando o Business Intelligence para tirar esse insight aí nesse processo. Show de bola. E pode falar. Obrigada, Alessandra. Então, acho que a gente pode generalizar um pouquinho falando que Data Science seria a análise de dados utilizando o poder computacional para tudo. E Business Intelligence seria voltado para negócios, assim, de uma maneira bem abstrata, bem geral, assim, que eu estou falando. Mas seria mais ou menos isso, né? E voltando agora naquela questão das profissões, pegando um gancho no que o professor Ricardo disse, eu acho que quando a gente está falando de estatística, de matemática, de TI, a gente sempre tem uma expectativa gigante que tem que ser um profissional extremamente técnico, que saiba absolutamente tudo. E eu acho que, às vezes, as pessoas faltam um pouquinho de soft skills, sabe? É super importante você ter técnica, você saber o que você está falando. Só que também é importante você saber como falar. Eu acho que... Não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas parece que quando a gente vai conversar com uma pessoa que é extremamente técnica, ela só sabe X. E se você pergunta Y, a pessoa fica assim completamente travada e não consegue, sabe, não consegue falar que não sabe e não consegue sair daquela situação. Então, eu acho que a característica assim, mais desejada pelas empresas hoje em dia é problem solving, que seria a resolução de problemas. Eu acho que ter técnica legal é super necessário, só que quando você tem resolução de problemas, você consegue identificar o problema, você consegue alocar recursos para conseguir resolver esse problema, sabe? Quais técnicas utilizar, quais programas utilizar, com quem você tem que conversar para resolver isso, como resolver isso. Eu acho que isso é o fundamental. Então, seria essa resolução de problemas, né? Problem solving. A técnica também, técnica e soft skills no geral. Eu acho que empatia, a gente tem ouvido falar muito de empatia, né? Acho que não tem uma matéria, assim, de revista que não fala a necessidade de termos empatia. E acho que seria nesse sentido. Posso É interessante... Pode ficar à vontade.
Não, foi importante isso que a Gabriela falou também, dessa questão, por conta que nem sempre não, 99% dos casos nós não vamos saber tudo ali. E essa importância de você saber se comunicar, de ter as soft skills, é que você saber pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda, e óbvio também que assim que você aprendeu, uma hora muito provavelmente alguém irá te pedir ajuda, e você também ter essa capacidade a humildade de novo de ir lá e ensinar, porque você foi ensinado um momento e depois você vai ensinar de novo outra pessoa. Então, por isso, essa junção de que, principalmente, ter a humildade de falar, não, eu não sei, mas quero aprender, então eu vou ali, vou pedir ajuda, vou buscar o conhecimento, ver com quem pode me ajudar e quem pode me auxiliar. Pô, aprendi, legal, tal, beleza. Uma hora, muito provavelmente, alguém vai vir te perguntar como fazer, e aí você retoma aquele conhecimento e ensina de novo uma outra pessoa ali, e aí continua esse ciclo. Eu, assim, como uma pessoa que está tentando entrar na área, né? Eu estou concluindo meu curso de marketing agora, mas já comecei uma pós em Big Data e Market Intelligence. E eu não sei se vocês passaram por isso também, mas é incrivelmente assustador você procurar vagas no mercado de trabalho para a área, porque o tanto de hard skills que eles pedem uma pessoa que vem de humanas, por exemplo, se assusta de cara, porque além dos conhecimentos de marketing, você precisa saber, tem que manjar muito de estatística, tem linguagem de programação, geralmente eles pedem Python ou R, né, ou R, banco de dados, e não, assim, é realmente assustador. Eu queria saber se isso passou pela cabeça de vocês também quando começaram, ou se foi tranquilo. Você esqueceu de falar que pedem com Nobel também, pedem 30 anos de experiência para contratar um estagiário. Normalmente é o primeiro emprego, mas é bem complicado isso. Tem uma descrição muito grande, né, de ferramentas. Acho que é bem assim. Só que eu acho que, às vezes, também a gente cria uma expectativa muito grande do que escreveu ali, sabe? Eu acho que não é porque a empresa, sei lá, falou que ela precisa de que a pessoa saiba R, que a pessoa tem que saber absolutamente tudo de R. Acho que tem muito espaço para aprender dentro das empresas. Empresas maiores, por exemplo, o Itaú, oferece muito desenvolvimento, muito treinamento para que a gente aprenda. Eu entrei no Itaú recentemente, que a gente fez nem um mês. E, assim, a quantidade de cursos que tem para desenvolver é gigantesca. Então, acho que o mais difícil, na verdade, é entrar. Porque depois que a gente entra, dá para aprender, dá para aprimorar. E a própria empresa ela vai investir nisso, sabe? Mas é assustador, é completamente assustador. Porque você fala, não dá para saber de tudo isso. E não dá mesmo. E a gente não está nem falando assim ainda, nem entrando no mérito de empresas que escrevem o job description mal, né? Porque também tem empresa que precisa de X e escreve que precisa de Y. Mas tudo bem, a gente deixa isso para outro momento. O Darlan está perguntando aqui se poderia explicar um pouco sobre como a programação, os desenvolvedores web atuam em conjunto com o Big Data e o Market Intelligence. No caso, o casamento, né, entre essas duas áreas. Manda bala aí, Emerson. Tranquilo. Bom, vamos lá. Acho que, inicialmente, assim, só para contextualizar primeiro, a gente poderia citar qualquer ambiente de e-commerce, né? Talvez aí seja o primeiro ponto, ou aplicativo de deliveries, enfim, de e-commerce também. Porque ali você vai estar pegando, você estará pegando diversos dados, enfim, do seu cliente, o que ele costuma aplicar. Mas o que está surgindo, que está em crescente escala, não escala ainda, mas é porque no Brasil ainda se tem um pouco de desconhecimento sobre o tema, né, da maioria das pessoas, seriam super apps. O que seriam super apps? Só para quem... É aquele aplicativo que você pode fazer de tudo mesmo, que hoje o que talvez se aproximaria ali seria um Shopee,
um AliExpress, porque você não tem só o sistema de e-commerce hoje. O Mercado Livre está fazendo isso também. Você não tem só o seu sisteminha, entre aspas, né, de e-commerce dentro. Você começa a trabalhar com banco, com entrega, porque nós ouvimos muito falar, o Mercado Livre é isso, só que o Mercado Livre, depois que você olha o desmembramento dele, são diversas outras empresas separadas. O Mercado Livre é a marca maior, mas dentro do Mercado Livre existem outras empresas separadas para trabalhar cada uma com seus objetivos específicos ali. Então você começa a criar um ambiente todo maior, onde com esses dados, e você concentrando seu cliente dentro dali, você consequentemente tem maiores dados, maiores chances de converter ele e deixar com que você faça aquele cliente, vamos dizer, fiel à marca. Porque antes, por exemplo, nós tínhamos só a opção de comprar, hoje temos conta bancária, cartão de crédito, tem streaming com a parceria com o Disney Plus, enfim, diversas outras coisas que a gente vai tendo ali, além deles estarem trabalhando com um grande peso em logística, que talvez assim, não se torne tão claro para a gente, porque a gente só quer saber do produto entregue em casa, né? Mas há esse peso enorme aí de logística que eles estão investindo para poder cada vez mais estar entregando mais rápido e com satisfazer o cliente, né? Melhor ainda. Mas assim, é todo um ecossistema que vai se criando. Então, começam a se criar para que esses super apps, para que mantenha seu cliente fiel ali e que você possa trabalhar ele com diversas formas e não somente entre aspas, só uma compra, né? E aí a gente fica, pelo menos eu fico com a dúvida, né? Eu gostaria até de perguntar ao professor Ricardo, em relação a Big Data, a Machine Learning, inteligência artificial, talvez seja a dúvida do pessoal, principalmente em relação a Machine Learning e inteligência artificial. Qual a diferença entre esses dois termos? Primeiramente, a gente precisa olhar uma coisa muito importante. Não precisa me chamar de professor. Estamos todos aqui como profissionais de marketing. Vamos ficar super tranquilos com isso aí. Bem, primeiro, vamos pensar o seguinte, existem camadas, tá? Então, eu tenho machine learning, que eu tenho em cima a inteligência artificial, que depois eu tenho um deep também. Então, basicamente, uma coisa você imagina que a lógica, para ficar mais claro, é como se fosse uma cebola. Cada camada vai ficando um pouco mais complexo. O que efetivamente a gente acaba usando muito é que uma camada depende da outra. Então, por exemplo, a inteligência, um conceito talvez ajude a gente a entender um pouco de processo aqui. Quando eu falo, por exemplo, de machine learning, eu estou falando de 3 dimensões. Uma eu vou prever, que a gente chama de modelos supervisionados, o outro eu não vou prever, ou vou explorar os dados que é não supervisionado, e uma que está precisando de muito apoio da inteligência artificial, que é chamada de sistema de recomendação. Então, novamente, você vai precisar, pegando o gancho da Gabriela, eu vou entrar no aplicativo, ele vai recomendar para mim um determinado investimento a partir de movimentação, uma habilidade e tudo mais. Isso vai juntando. Então, de maneira geral, são camadas, para que de fato eu consiga ter inteligência para fazer alguma coisa. Então, pegando um pouco o gancho da pergunta do Darlan também, aonde que efetivamente vai conseguir colocar o profissional de marketing centrado em negócios com o pessoal da área de TI, por exemplo? Primeiro que a gente tem que escolher qual que é o posicionamento que a gente vai ter na carreira, tá? Assim, a minha realidade. Desde a minha graduação até o doutorado e depois também, foi sempre dentro da administração. E isso me gerou um problema. A minha bagagem analítica é muito ruim. Eu tive que parar para estudar estatística. Eu me lembro de, no mestrado, pegar um livro de 7ª série para estudar matriz quando eu comecei a estudar séries temporais, porque eu não lembrava mais daquilo. Então, você tem que pensar, quando você está trabalhando com machine learning ou com qualquer mundo, se você quer ser o cara muito bom em TI, ou você quer ser o cara muito bom em estatística, ou você quer ser o cara bom para entender em negócio, ou vamos tentar pensar o seguinte, quando o Alessandro falou, né, de linguagem de programação, então você tem hoje basicamente, né, as mais famosas por enquanto, o R e o Python, legal. A minha habilidade, por exemplo, não é desenvolver pacote, é outro mundo, mas eu consigo usar e tirar os resultados que eu quero. Beleza, então, habilidade. Então, eu sei que eu quero trabalhar com robôs, por exemplo, para manipular alguma informação. Aí, tentando responder também o Darlan. Onde que a gente consegue juntar os dois? Imagina que você tem uma empresa que tem várias lojas, você tem vários tipos de venda. O pessoal desenvolvedor vai falar, beleza, eu preciso automatizar esse processo, porque eu quero ver todos os dias as vendas de manhã para dar o direcionamento para a equipe de venda.
Então você vai lá, automatiza o meu processo, capta a informação do sistema, faz uma informação, aí a gente trabalha com uma outra área que é de Data Visualization, visualização de dados, o pessoal chama de Data Vis, por exemplo, para conseguir visualizar. Então eu passo um problema, ele vai automatizar o meu processo para que eu tome decisão necessariamente em cima. E aí o grande problema que a gente tem para o profissional é porque a gente acaba tendo muita informação. Aí a gente pode trabalhar com outra perspectiva, que a gente trabalha hoje nessa área de dados, que é a confusão do consumidor ou a confusão do usuário, porque a gente fala, beleza, o que é importante nesse processo como um todo? Porque na prática, novamente aí quem está trabalhando com muito dado, você vê o dado e fala, beleza, mas o que eu vou fazer com isso aqui? E aí a gente acaba tendo como aluno, como curioso, né, o Alessandro falou que está entrando na área, a gente acaba tendo um grande problema, a gente só quer fazer coisas complexas. Aí eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo mais de uma vez. Tem um artigo que eu escrevi com o pessoal, a gente estava analisando especificamente a forma de prever o consumo de energia por foto de satélite. Beleza, o que a gente quer fazer? Vamos fazer as redes complexas, né, redes neurais e tal. Só que a gente fez uma regressão e ficou melhor. Então, assim, você usa uma super técnica, porque, poxa, se eu quero colocar o computador para suar. Só que você aperta 2 linhas, você resolve o problema. Então, aí eu vou voltar e quando a Gabriela fala de resolver problema, esse tem que ser o foco no processo de aprendizado. Saber tudo a gente não vai saber, mas de alguma forma saber, bem, o que eu consigo? É trabalhar com canais? Como é que eu integro o canal? Eu, particularmente, até uma provocação para o Emerson, para a Gabriela também, eu vejo que marketing é uma área de fronteira. Marketing não é uma área isolada, ele é fronteira com finanças, ele é fronteira com psicologia, ele é fronteira com economia, ele é fronteira com a TI. Então isso quer dizer que para efetivamente a gente fazer o marketing acontecer na empresa, eu tenho que colocar o pé em outras áreas, até para provocar também o Emerson e a Gabriela, para a gente falar um pouquinho disso também, porque isso também é uma forma de entregar valor para a empresa, né? Não, pode falar, Gabi. Você quer falar? Não, eu só ia falar com certeza, assim, Ricardo. O marketing, ele não está isolado, não tem jeito dele estar isolado. Ele trabalha com o cliente, para o cliente, ele tem que também suprir as necessidades da empresa. Assim, não tem a mínima possibilidade do marketing estar isolado, né? Mas só para pegar, só fazer um comentário assim super aleatório aqui em cima do que o Ricardo disse, essa questão de pessoas extremamente técnicas e tal, de não criar pacotes, de simplesmente utilizar o que já está feito. Tem um professor meu lá do doutorado, que ele fez um comentário que me marcou muito. E a partir daquele dia eu entendi que, eu não vou virar desenvolvedora de pacotes para o R, não vou criar nada para Python, eu vou simplesmente usar e está tudo bem. Ele falou que ele decorou absolutamente quase todas as técnicas assim, multivariadas de análise de dados. Ele entendia para que servia. Só que aí ele não tinha em que aplicar aquilo. E quando ele foi aplicar, ele não sabia qual técnica que ele usava, porque tinha tantas técnicas, tantas formas, que ele ficou completamente assim perdido. Aí ele deu a dica, falou, olha, aprende o que você quer fazer primeiro, depois você aprende a fazer a técnica. Né? Só para fazer esse comentário. E é isso, vai lá, Emerson. Não, eu ia complementar que tá integrado e que eu acho que, na minha opinião, assim, também o pensamento, assim, é que a gente falou, a gente não precisa saber tudo, não precisa saber desenvolver um sistema complexo e tal, mas eu acho que também esse conhecimento de informática, assim, de linguagem de programação é importante também até para você raciocinar melhor, logicamente, os processos que você irá desenvolver no dia a dia, porque dentro, como eu também, a formação ali também, né, e atuo como professor de curso de TI, dentro ali nós temos, enfim, de qualquer curso, uma das primeiras matérias que a gente vê quando vai fazer um curso na área de TI é algoritmo, né? Então, o que é o algoritmo? É nada, às vezes o nome parece ser complexo, mas não é nada além do que um passo a passo seguido, que você segue ordens ali. Então, ordens, né? Pré-ordenadas, você não segue um caminho pré-ordenado para você resolver algo. Então, é importante também não só pensar, eu quero programar. Não, às vezes tem vários joguinhos até gratuitos, né? Para celular que ele te ensina, ele tá lá como te ensina programação, mas na verdade ele quer te ensinar um pensamento lógico para você ir seguindo esses passo a passo. Você, mas eu vou utilizar, por exemplo, essa lógica. Não, você pode utilizar a lógica para construir um texto, para argumentar na sua fala quando você for defender alguma coisa. Então, assim,
auxiliaria também isso, não só nesse ponto de que, pô, eu preciso aprender R ou Python para poder fazer. Tá, legal, dependendo do que você for querer fazer, é legal. Mas assim, existem também outras linguagens de programação que também podem te ensinar esse caminho que às vezes seja essa melhora. Às vezes, momentaneamente, você não vai ver um resultado imediato em determinada coisa, mas lá no futuro você vai parar e falar assim, putz, isso daí me ajudou para poder entender isso. E aí eu estou usando um exemplo pessoal que a Gabriela sabe bem. Eu já cansei de falar para ela alguns pontos disso, então assim, nossa, momentaneamente você fala assim, meu, isso daqui eu não vou usar para quê? Aí depois lá na frente, daqui a alguns anos, você fala, tal coisa ali que eu aprendi serviu para isso daqui, para compreender melhor tal assunto. E aí, hoje em dia, a gente fala muito sobre o profissional de marketing, o T-shaped, né? O profissional de marketing T, que é aquele cara que ele sabe um pouco de tudo. Ele sabe o SEO, ele sabe mexer com mídia paga, ele sabe programação e ele se aprofunda em duas colunas desse T. É uma coisa que se fala muito hoje em dia também. A Irene mandou outra pergunta aí. Quais as funções do Market Intelligence? Eu posso só voltar. Tem a pergunta da Ana Lima ali, falando sobre o que o marketing engloba e o que é o marketing comportamental. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você falou um negócio muito legal, Alessandra, esse negócio de saber um pouquinho de tudo, de ser um profissional em T. Eu falei bastante já desse aspecto técnico e tal. E marketing comportamental, então, seria entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, para conseguir trabalhar em cima disso, para conseguir montar uma jornada do consumidor melhor, mais eficiente, que atenda mais o cliente e tal. Então, seria entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, como elas fazem, quais são os vieses que estão relacionados ao tipo de comportamento que ela tem. Sim, tem o livro do Kahneman, né? Que está super, super famoso, de economia comportamental. Está relacionado a isso. Então, é entender como que a mente das pessoas funcionam, só que não de um aspecto biológico, não de um aspecto mais voltado para a medicina, assim, de um aspecto mesmo de comportamento, como que isso influencia as compras, como que isso influencia a forma com que a pessoa vai encontrar a sua empresa, como bolar alguma estratégia, alguma propaganda, tá relacionado a essa linha, né? Não tanto voltado para você obrigar, entre aspas, a pessoa a comprar alguma coisa, assim, sendo super imperativo, tipo, compre esse sabonete. Mas, sabe, fazer a pessoa querer comprar esse sabonete porque mexe com alguma coisa na cabeça dela, lembra ela de algum cheiro que ela sentia na infância, sabe? Esse nível, assim, um pouco mais complexo de, tá, eu quero, e por que eu quero, não sei, só sei que eu quero. Mais ou menos voltado nessa linha, assim. Uma melhor personalização, né? Isso. Tentar trazer, porque às vezes não é nem pelo preço, às vezes o produto você nem precisa, mas você se sentiu tão personalizado. Você falou assim, putz, eles lembraram tanto de mim ali nessa propaganda que eu recebi pelo meu e-mail ou no meu celular que eu vou comprar. Às vezes você nem tá precisando mesmo, mas você sentiu ali esse contato mais próximo, entre aspas, da empresa com você, e falou assim, não, eu vou ali. Então é muitas vezes porque a gente fala que às vezes não é pelo preço, assim, pela experiência, né? Que a pessoa vai em determinado lugar ou compra, seja online, por conta disso. Às vezes não é pelo preço, sim, pela experiência que aquela loja te traz. A gente falou muito sobre o ponto de vista do profissional, né? Até porque estamos num ambiente acadêmico aqui, mas eu acredito também que em relação à inteligência de marketing, ela é muito importante também para as empresas, né? Assim, sobretudo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual a importância dela para as empresas e, assim, qual a tendência para o futuro também, porque, ao meu ver, é algo que veio para ficar, com certeza. Antigamente, o marketing era muito baseado em achismo, né?
hoje em dia ele é totalmente baseado em dados, pelo menos o marketing eficaz. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso. Quer comentar, professor? Não, mete bronca aí, pro complemento. Não, pode falar, e depois eu pego o gancho. Assim, primeiro voltando ali que a Irene tinha feito a pergunta, tenta pensar o seguinte, ó, a lógica, a função do marketing intelligence é você melhorar as estratégias da sua empresa. Vamos colocar dessa forma, fica mais simples. Então, você vai perguntar assim, tá, mas qual que é o objetivo, que é diferente? Eu quero antever o que o consumidor vai fazer, porque aí eu já consigo pensar no produto dele. Eu acho que aí a gente consegue, aí obviamente é dado, é comportamento, é tudo isso que a gente está de fato colocando. Bem, se eu começo a pensar um pouco nessa perspectiva mais de desenvolver o produto, o que a gente está buscando no marketing, acho que a gente tem que primeiro alinhar, né? Por exemplo, quando eu faço pesquisa, né, pessoal do mestrado, doutorado que orienta, eu fico conversando com eles assim, quanto mais a gente ficar olhando para o artigo e não olhar para o lado, a gente está fazendo pesquisa para acadêmico ler. E falo isso como acadêmico, é o grande problema que a gente tem. A gente eu escrevo um artigo que demora 2 anos, apanha para cá e para lá, para 5 pessoas lerem. Então a gente tem que mudar isso, né? Todos aqui, é importante a gente pensar dessa forma. Quando que uma pesquisa vai ser importante? Quando de alguma forma ela ajudar quem está lá na ponta, quem de fato está tomando decisão nisso. Ótimo. Como é que a gente vai conseguir tomar uma melhor decisão, pensando na perspectiva então do marketing? Efetivamente olhando o que está acontecendo de problema. Aí quando o Alessandro fala, as empresas têm que tomar dados, eu acho legal, mas a brincadeira é sempre o seguinte, será que as empresas realmente têm maturidade para ter dados? Porque nós estamos numa realidade hoje, novamente, eu volto aquele dado, porque eu escrevi esse negócio ontem e ficou na minha cabeça. Se a gente está falando de 19 milhões de empresas, imagina a quantidade de transações que estão ocorrendo. A gente está falando que 99% são empresas de pequeno a médio porte, imagina a quantidade de informação que é perdida nesse processo. Por que eu digo que é perdida? Porque muitas vezes as empresas têm certa transação. Então, vamos dar só um exemplo para vocês entenderem na ponta um problema. Há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, quando eu trabalhava com consultoria ainda, o pessoal falou assim, a gente quer trabalhar com e-mail marketing. Só para vocês entenderem como que existe o mundo que a gente lê e existe o mundo do gestor lá na ponta. Beleza, eu falei, vamos fazer o seguinte, pega no teu software e me passa o e-mail do pessoal, todo mundo que você tem na base, para a gente trabalhar a comunicação. Legal. Como é que era o processo? Na época era um spa que tinha aqui na cidade, que era bem famoso, porque tinha pessoas de outras regiões que vinham e tal. Legal, quando você chegava lá, a pessoa falava, qual que é o seu nome, me dá seu e-mail, telefone, beleza, para preencher. Legal. Só que trocava muito a recepcionista. E cada pessoa digitava Ricardo, alguma coisa. Estava com pressa, colocava @a, por exemplo. Tá vendo que eu tenho informação na base, só que aí você começa a trabalhar a questão da inteligência do mercado, que hora que você está testando o dado. Aí, obviamente, depois que a gente foi fazer a análise de todo o dado, que a gente disparou o e-mail, a taxa de abertura foi pífia e ninguém apareceu lá. Aí até explicar para a gestora que o problema não era o marketing, que o problema era a qualidade do dado, o marketing foi xingar de tudo e eu mais ainda. E isso me mostrou muito como que efetivamente as empresas trabalham. Aí eu até brinco, por exemplo, na administração a gente gosta de falar termos difíceis em inglês. A gente está no mundo agora de data-driven, né? Empresas direcionadas a dados, ou marketing-driven também. Basicamente, o que isso quer dizer? Eu vou tomar decisões a partir dos dados. Mas aí vamos tentar pensar na realidade de vocês, na empresa que os pais de vocês trabalham, nas empresas que vocês trabalham. Será que realmente a gente consegue tomar a decisão e falar assim, eu garanto que está tudo certo em relação aos dados? Então, acho que tão importante quando a gente se preparar para os dados é a gente criar uma habilidade para entender realmente o que a gente vai encontrar no dia a dia das empresas. Por que eu digo isso? Se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, com R, ou se quiserem trabalhar com outra linguagem, tem muito livro gratuito. Aí eu vou fazer um exemplo. Quando eu dou aula de marketing aqui na graduação, a gente usa o livro do Kotler, que vocês devem conhecer, o bom e velho Philip Kotler. Qual que é o problema? Ali a gente está falando de cases de empresas de marketing que não faz sentido na aplicação no Brasil. É empresa que tem orçamento de marketing. Quantas empresas no Brasil têm orçamento de marketing? Quantas empresas no Brasil chamam marketing de vendas e resolvem o mesmo problema? Então, há
um desafio nesse processo, em relação aí, Santo, contando uma história só para tentar elucidar um pouco a pergunta. Ok, a gente tem que tomar decisão, mas acho tão importante a gente trabalhar com uma etapa anterior, que é uma etapa de inteligência de mercado, inteligência de marketing, que for, de fazer um diagnóstico e saber aonde que eu estou entrando para tomar a decisão em relação aos dados. E aí eu acho que a gente vai conseguir enxergar. Por isso que acho que a grande habilidade que nós, enquanto profissionais de marketing, né, nós três que estamos aqui na tela, acho que daqui a pouco o Emerson está voltando, e todo mundo que está assistindo a gente, a grande preocupação é, quanto mais a gente conseguir focar em entender negócio, vai nos diferenciar no mercado. Porque tem um grupo muito forte de TI, tem um grupo muito forte de estatística, mas eles têm uma dificuldade em enxergar negócio, porque é uma formação, assim como a gente tem dificuldade de enxergar muita coisa de TI ou muita coisa de estatística. Então, de alguma forma, esse equilíbrio, para nós, enquanto profissionais de marketing, na minha humilde visão, é como que a gente vai conseguir equilibrar a relevância que a gente vai ter no mercado. E aí, só para fechar minha grande fala aqui, para não tomar muita atenção, algo que me chamou muita atenção nesse momento de pandemia foi o LinkedIn. O que tinha de pessoa que era super-herói, super-homem, super-girl, impressionante. A pessoa sabia tudo. A pessoa sabia R, Python, Julia, SQL. Você fala, cara, mas se a pessoa sabe realmente tudo isso, então tão importante quanto saber tudo isso é chegar, eu brinco com os alunos assim, você vai chegar na empresa, você não vai falar para ele o que é marketing, você vai falar assim, eu vou aumentar suas vendas em 10%, você tem que entregar isso. Isso que eu acho que o profissional de marketing tem que conseguir fazer. Conceito, parará, tudo isso é ótimo, mas efetivamente lá na ponta, é como é que você vai mostrar efetivamente o que você faz. E hoje, infelizmente, o que eu vejo, principalmente quem trabalha com ciência de dados, que o cara sabe tudo. Mas aí, uma sugestão, até perguntaram um pouco mais cedo aqui nos comentários o que pode ser feito, tentem participar de projetos aplicados. Seja um bootcamp, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai ter um dado e fala, acha uma solução, implementa a solução. E isso vai fazer com que a gente crie habilidades aplicadas, que aí você vai conseguir se vender um pouco melhor. Emerson, tá vendo? Você me deixou falar, eu empolguei e saí falando aqui, cara. Mete bronca aí. Eu ia até comentar, né, que tem... Fazer mais uma propaganda aqui, né, do que a gente gosta. Tem um software que eu gosto bastante, acredito que os outros professores aí também conheçam bastante, do Iramutec, né, que além de gratuito, auxilia. Eu gosto porque ele, por exemplo, que nem o professor falou, às vezes a gente vai saber trabalhar, então, quando você está lá entrevistando seus clientes, você manda alguma pesquisinha, alguma coisa que o cliente manda um comentário. Você pega esses comentários que ele fez de uma etapa qualitativa, ou seja, de frases, dados que a princípio não tem uma estrutura a ser seguida, então ele seria semi-estruturado. E a partir disso você começa a ter. Porque o que esse software faz? Ele tem como base o R, né? E ele é gratuito, ele começa a te dar insights que às vezes só por olhares, e talvez ali você não teria tanto conhecimento para analisar. Principalmente quando a gente começa a falar de um volume um pouco maior de pesquisa, com clientes, enfim, ou mesmo até dentro da empresa, né? Como já utilizo. Então, às vezes você consegue ter, porque você começa a ver um padrão que matematicamente ele vai rodar análises estatísticas e matematicamente, se você não tivesse esse auxílio, você não conseguiria. Você fala assim, nossa, eu estou tendo esse problema. Tem vários clientes que estão relatando tal problema com a minha empresa, com um produto e tal. Ou às vezes, um outro exemplo, para ficar claro. Pega, às vezes, para poder brincar, poder aprender, que nem o professor comentou, começa a observar aqueles comentários, né, que tem de produtos e empresas, enfim, determinado, começa a rodar essas análises assim, para você, por exemplo, você pode fazer uma análise de sentimento, que seja talvez um pouco mais complicada, que falando do Iramutec, ele faz tudo ali fácil, com poucos cliques ele roda para você, mas assim, tem muita coisa gratuita na internet fácil, para você começar a poder brincar e a partir daí começar a ver o quão bom é, que na hora que, às vezes pode ser um pouco difícil para você chegar no resultado, mas na hora que você chega ali, ele te dá uma sensação muito boa, ele fala assim, nossa, eu não tinha percebido isso, é assim que as coisas funcionam, aí você começa a gostar do que você está fazendo. Todo o trabalho que teve um pouquinho ali cansativo anteriormente, te dá uma sensação muito boa de começar a ver esses resultados aí saindo.
Mandaram uma Emerson, se pergunta. você estiver vendendo Iramutec, eu vou comprar depois dessa. Meu Deus, com alguns cliques. Mas pior, o Iramutec é muito, muito bom mesmo. O R no geral, né? Tanta de coisa que a gente consegue fazer. Nessa questão de ter dados disponíveis, assim, as redes sociais, a gente tem uma quantidade gigantesca de dados disponíveis que as pequenas e médias empresas podem utilizar também para entender o que o consumidor ele está, qual a percepção do consumidor sobre a marca, sobre algum lançamento, sobre alguma coisa. Então, assim, acho que as pequenas empresas têm uma grande oportunidade agora de se aproximar mais dos clientes, né? E de uma forma muito orgânica. Então, acho que isso é extremamente importante. E o marketing é isso também, né, gente? Não é simplesmente só vender, é entender o que o cliente precisa e transformar, resolver não, tipo, atender as expectativas ou superar as expectativas do cliente, né? Todo um processo. A gente tem a pergunta do João Everton agora. Ele diz: sabemos dos mecanismos que as empresas utilizam para nos motivar a criar algum produto ou serviço, mas como poderíamos nos proteger quanto a isso? Eu acho que, João, o primeiro passo é conhecer. Acho que quando a gente conhece alguma coisa, a gente fica um pouco mais esperto, assim, tipo, estão tentando me enganar aqui. Mas, sei lá, acho que tem coisas também que não dá. Você simplesmente aceita e segue a vida, assim. Mas eu acho que a principal coisa é conhecer, sabe? Para que você tenha noção do que está acontecendo. Claro que eu não estou falando aqui de propaganda enganosa, esse tipo de coisa, de golpe, de fraude, não. Estou falando de coisa simples, assim, sabe? Tipo, alguma propaganda de alguma coisa aleatória, assim. Mas eu acho que é você entender, você ter conhecimento, acho que é a maior arma contra esse tipo de coisa, né? E agora, se for fraude, golpe, esse tipo de coisa, aí é prestar muita atenção para não cair também, né? Voltando aqui. à vontade. Pensa o seguinte, João Everton. Você quer se proteger para o marketing fazer uma campanha que vai te economizar 10%? Porque a lógica de marketing é só para tentar... Eu volto sempre isso no conceito. O último conceito de marketing é do ano de 2013. E o conceito não coloca a palavra vendas, coloca a palavra geração de valor. Então, se você reconhece valor, você vai pagar pelo processo. Agora tem um problema nesse contexto. Uma palavra que a gente usa muito em metodologia em marketing é a palavra chamada manipulação. Mas como a Gabriela falou, não na maneira pejorativa, não é te enganar. Mas a manipulação é trocar cenários. Eu mostro o cenário 1, bom ver o teste AB, que você já deve ter ouvido falar no mercado. Cenário 1, cenário 2, qual que é melhor? Então, assim, acho que a perspectiva da empresa é mostrar que você está ganhando vantagem com aquele processo. Então, a gente não vai evitar, porque a empresa vai tentar de alguma forma adaptar para te gerar necessidade nesse processo. Eu acho que foi um ótimo ponto esse. Ótimo ponto. E percebe também quanto que é relativo, né? Porque um dos conceitos também fala de criar necessidades nos consumidores, né? Pensa que existem dois pontos, assim. Eu vou me proteger. Mas, assim, é por isso bate a questão do conhecimento, né? Porque quando você não quer alguma coisa, e você tem o conhecimento, você vai falar, não vou dar meus dados aqui, não vou preencher nada, não vou fazer nada, vou tentar evitar o máximo possível. E mesmo assim, às vezes ainda eles conseguem obter alguma coisa. Mas, por quê? Aí a necessidade... Pode-se investir milhões e milhões e milhões, que muito provavelmente você não vai comprar. Então, ou seja, é só investimento é desnecessário. Só que, a partir do momento que a necessidade, na verdade, já estava ali, que você desejava ter algum produto, enfim, um serviço, aí mesmo você tendo conhecimento, você fala, opa, aí o professor falou, eu vou me preencher aqui, eu sei que, aqui, aos pouquinhos você vai entregando a sua necessidade, o seu desejo de ter ali, e eles vão, a partir disso, com a maior quantidade de dados sobre você, vão começar a criar campanhas que às vezes, por exemplo, nem haja, né, talvez nem tenha os 10% de desconto, mas te criou tanto valor, te
personalizou tanto, essa marca começou a comunicar tanto com você mais próxima, você fala, opa, eu vou escolher. Mas na verdade, né, o desejo já estava ali, não é que ela criou-se uma necessidade dentro de você. Ele já estava ali por dentro, escondidinho em algum lugar. Mas aí mesmo tendo conhecimento sobre tudo, você fala, não, eu vou entregando aqui porque, né, vai que alguma hora eu preciso, eles precisam de mim, até que um momento, muito provavelmente, você vai estar realizando uma compra, enfim, realizando algum serviço com eles ali. A Irene está perguntando em relação às ferramentas utilizadas no Market Intelligence. Eu acho que tem várias, assim, depende muito da estratégia da empresa, o que a empresa está fazendo. Mas acho que a gente pode pensar, acho que no Google Ads, como uma ferramenta super, super usada, assim. É que depende muito, depende da estrutura que a empresa tem, do tanto que ela está investindo nisso. Mas eu acho que eu falaria o Google Ads, que traz várias métricas, você consegue entender quem viu, onde viu. Acho que é isso, assim, né? O que vocês acham? Pensando digitalmente, eu também iria, e pensando num varejo físico, pesquisas mesmo de mercado aplicáveis ali aos consumidores, principalmente se, né, o professor começou, teste AB, lembrança de marca, né, na cabeça ali da pessoa, se a pessoa conhece mesmo ou não, pontos, né, específicos, aplicação em pontos específicos daquela propaganda que está sendo colocada ali. Iria também pelo mesmo caminho da Gabriela. Só adicionando o varejo físico ali também. Nesse... Além das velhas ferramentas digitais também, né? Como o Excel, o bom e velho Excel, por exemplo. Sim. Tá no mudo, Alessandra. Opa. O Darlan está perguntando se a LGPD dela tem alguma influência negativa ou positiva em Data Science. Eu só vejo positiva. Eu acho que positiva. Eu acho que trouxe algumas dificuldades em relação à governança de dados, né? Como que a gente armazena, o que a gente coleta. Mas pensando do lado do consumidor, do lado pessoa, usuário, positiva. Eu acho que não traz coisas negativas, assim. Eu acho que trouxe assim, muito burburinho inicialmente quando a lei começou realmente a ser aplicada, porque as empresas tiveram que se adaptar, né? Coisas que já faziam, agora elas tiveram que mostrar que elas fazem e como elas fazem. Mas assim, eu não vejo negativa, não. Acho que deve ter alguma, mas no momento eu não consigo lembrar, não consigo pensar. Eu iria também pelo lado da dificuldade. Eu acho que talvez não é negativa seria a palavra, talvez dificuldade. Dificuldade, ok, principalmente com, que a Gabriela falou, governança, armazenamento, etc. E cuidado, né, para não ter vazamentos. Mas negativa eu não vejo porque pensa que, de um lado, uma hora você pode estar como ali, alguém que está coletando, analisando. Só que do outro, 5 minutos depois, ou no mesmo instante, você pode ser consumidor de alguma coisa. E aí você gostaria que seus dados fossem expostos, assim, como você pode expor os dados de alguém tendo. Então, não vejo como negativa, talvez dificultada em alguns pontos, porque a gente se adapta. É que ainda está muito recente, mas daqui, por exemplo, 5, 10 anos que já estará bem estabelecida, às vezes a gente nem comenta mais sobre e será algo normal. Agora, se a empresa faz algo errado com esses dados, aí não é o problema da lei em si, e sim da empresa, né? Que pode acontecer. Então, estivando, mas acontece. Só que aí não é o problema da lei, sim da empresa mesmo. Opa, a Irene está mandando outra pergunta aqui. Como gestora em RH, como conseguir implantar na organização tanto Data Science quanto o Market Intelligence? Ricardo, você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu acho que isso não é um papel do RH. Eu acho que é um papel no nível estratégico lá, porque eu acho que o papel do RH dentro da lógica de marketing é muito mais uma perspectiva de marketing interno ou endomarketing. Se não for,
uma lógica de cultura. E essa cultura não é só o RH, é uma cultura de quem está em cima também, né? Como os sócios do negócio. Por quê? Uma área, por exemplo, Irene, depois você pesquisa, tem até uma palestra minha na internet, que é sobre People Analytics, que é uma área de você usar a lógica de Data Science dentro da área de RH. Então, aqui a gente está falando de uma métrica que é a relação, sei lá, entre investimento em marketing e venda. Uma métrica que se usa, por exemplo, é uma taxa de rotatividade, que é o turnover lá. Então, assim, você usa essa lógica de ciência de dados dentro de vários contextos. Então, essa é uma perspectiva de dados para a área de RH. Eu não sei, por exemplo, Gabriel, você está dentro do Itaú, eu não sei se, por exemplo, o RH, a experiência que você tem, se é um RH que cuida disso, já é uma filosofia lá de cima, né? Que a empresa tem essa perspectiva de Data Science. Mas eu acho que, para mim, é diferente o nível. Eu concordo também. Eu acho que você, como pessoa, assim, olha, você pode chegar no seu gestor, na sua gestora e falar, a gente pode implementar isso que vai trazer benefícios para a empresa, mas pensando em RH seria mesmo People Analytics, ou também seleção de currículos, né, através de Machine Learning, esse tipo de coisa. Mas eu acho que pensando em Marketing Intelligence seria outra área mesmo, né? Acho que vai tá alinhado, mas seria outra área. Como o professor falou do turnover, às vezes é o que eu te brinco, às vezes aplica sem você saber que está aplicando Data Science. E aí tem um ponto legal. Eu quero começar a usar, que nem o professor Ricardo. Desculpa, professor, você tinha falado que não era pra chamar de professor, mas... eu quero começar a implementar tal. Aí vem do nível estratégico, ou seja, se o topo da empresa não aceitar que vai colocar, não tem jeito. Aí como você, se não aplica-se ainda, o que eu posso fazer para poder chegar lá e dar uma justificativa que eu posso? Às vezes começa o que está ao alcance, por exemplo, se você tem dados de índice de turnover, começa a anotar aquilo ali, pega esses dados, põe numa apresentação para poder fazer, faz uma pesquisa interna com os colaboradores que estiverem ali, porque também dá para o RH poder fazer, para saber como está a satisfação, como está a comunicação da empresa. Junta 2, 3 análises ali, por mais simples que fossem. Mola uma apresentação, chega no gestor e fala assim, queria... Isso aqui já é uma forma de análise de dados. Nós podemos começar a implementar isso daí, mostrar... E aí, por quê? Você está levando dados que talvez, naquela questão de olho nu, a gente não consegue enxergar, mas, matematicamente, os softwares começam a mostrar para nós, assim, tem alguma coisa que não está saindo muito bem ali, que está errada. Opa, tem um ponto que os colaboradores estão gostando mais. Nosso índice de turnover está um pouco alto, está um pouco baixo. E lembrando que, aí comentou de... Analisar também se, poxa, meu índice de turnover está um pouco alto aqui, mas beleza, que empresa eu sou? Eu sou uma empresa de tecnologia? Beleza, então faz sentido analisar o contexto porque o mercado de tecnologia está aquecido. Então, o índice de turnover das grandes empresas, não, de qualquer empresa, na verdade, de tecnologia, está alto, independente da melhor que seja. Porque troca-se muito o pessoal de programadores, enfim, porque sempre estão buscando melhores oportunidades. E tá tudo bem. Não, ou se a pessoa decide ficar também longos anos dentro da empresa, também não tem problema nenhum. Mas assim, a partir do momento que você olha o seu turnover e fala assim, nossa, tá alto ou tá baixo, analisa o contexto. É uma indústria. Então, beleza, qual que é os outros que eu tenho para poder comparar? Vou começar a olhar nesse contexto que eu estou inserido, e não também, por exemplo, querer comparar uma indústria com uma empresa de tecnologia, que às vezes, né, não vai cair muito bem, não irá dar muito certo. A gente tem mais uma pergunta aqui, antes de encerrar. A Laís está perguntando se o Data Science ele serve de alguma forma para triagem técnica. Bom, vou começar aqui. Serve sim, Laís. Inclusive, o GUP, sabe aquela plataforma que a gente se inscreve para concorrer para vagas? Eles têm um modelo lá de Machine Learning, que eles analisam 200 variáveis para conseguir selecionar os currículos. Então, através de palavras-chave, de como você descreve o seu cargo, como você descreve as competências, é feita uma combinação, analisadas as variáveis e
melhores candidatos vão sendo selecionados assim de acordo com o match que teve entre o que você tem no currículo e o que a empresa falou que ela queria, né? Então, sim, é usado, sim. Data Science é a análise de dados, né? Então, a gente pode usar para qualquer coisa que você imaginar mesmo, assim. Então, Bom, pessoal, é isso. A nossa hora está chegando ao fim. Eu gostaria de reiterar meu agradecimento aos professores. Desculpa aí, Ricardo, por ter falado professor mais uma vez. Foi mais forte do que eu. Mas eu quero agradecer em nome de todos os participantes do Biro Criativo, do UB Thinking. Quero lembrar também ao pessoal que está assistindo que não acabou ainda não, tá? A gente vai sortear alguns brindes. E é isso. Eu vou passar agora a palavra para João Felipe. João, é contigo agora. Oi. Então, gente, eu sou João Felipe, estou cursando marketing e a gente vai começar a fazer os sorteios daqui a pouco, assim que vocês tiverem terminado de se inscrever no site para fazer o certificado, que a gente vai usar ele como forma de sortear. Bom, gostaria de agradecer também aos patrocinadores, que são Léo Madeiras, Ipanema, Gráfica Marques e WD. Porque sem eles, talvez nós não tivéssemos o alcance que nós estamos tendo agora. Bom, vão ser 11 sorteios, vocês terão que retirar eles na UNP, tem essa questão. Bom, será que já pode começar? Sim, João, já pode começar já. Então, não, deu um sinal aqui que é para aguardar um pouco mais. Então, aguardar um pouco. Assim que sair o sinal, a gente começa. Opa, estão me ouvindo? Enquanto o João está desenrolando os brindes, eu vou chamar de volta os professores para eles fazerem as considerações finais em relação ao evento. Vou passar a palavra para vocês agora. Bom, eu começo então. Bom, eu queria agradecer, né, primeiramente o convite de vocês e muito legal, muito aprendizado com vocês, com o pessoal, com o professor Ricardo, que algum dia a gente se encontra ainda, conheci o professor já pelo LinkedIn, mas um dia a gente se encontra. Prazer, então, mais ainda também com a Gabriela, que a gente se conhece há um bom tempo aí. E assim, gente, obrigado, parabéns pelo evento e precisando, tamo aí. Também queria agradecer, já agradeci do começo, mas vou agradecer de novo. Muito obrigada pelo convite. Acho que foi uma troca de experiências muito bacana. Também obrigado pelas perguntas. Eu acho que isso é primordial assim, em qualquer evento. E bora aí. Vamos desejar agora. Estou desejando boa sorte para vocês no sorteio. E vamos que vamos. Bem, então, primeiramente, novamente agradecer desde o contato com a professora Lívia, tudo. Obrigado também, Alessandro, pela mediação. Prazer conhecer a Gabriela, o Emerson, à disposição. Quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. A todos os alunos aí, espero que a conversa tenha feito vocês caírem, que eu brinco, né, para lá do negro do marketing, não sair mais, né, vida longa, assim, que a gente consiga sempre ficar com o marketing aí, que tem bastante espaço.
tem meu LinkedIn, vocês conseguem me achar, só jogar o sobrenome ali fica mais fácil. Que puder ajudar, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado, parabéns aí pelo evento, pessoal. É isso aí, pessoal. Lembrem de fortalecer os professores lá nas redes sociais, no LinkedIn. E, João, vou passar a palavra para tu de novo. Ok. Então, acredito que não vai ter mais ninguém fazendo o cadastramento, então vamos começar. Parabéns para Valcicleia Domingos de Alcântara Neves. Você acabou de ganhar a caneca UBFINC recheada de bombons. Acho que não vai dar para vocês conseguirem ler, mas tá aqui. Aí você vai ter que retirar no... Tá bom, vamos para o segundo. Retirar na Unip. Parabéns para Paulo Victor Silva dos Santos. Retirar na Unip, não pode esquecer. O terceiro ganhador é Joelson Mariano da Silva. Eu nem sei porque estou mostrando, porque não dá para ler, mas tá aqui. Próximo. Lá vamos nós. Parabéns para Marielle de Fátima Caetano Meireles. Acho que vou continuar mostrando. É uma forma de provar que tá aqui. Acho que dá para ler um pouco, querendo ou não. Próximo. Parabéns para Brenda Pereira Cantalice. Aqui, você acabou de ganhar o caneco UBFINC em Unip Business. Retirar na Unip. Parabéns para Melissa Alves Medeiros. Aqui. Você acabou de ganhar uma bola de futebol. Parabéns para Matheus Oliveira da Silva. Aqui. Meus parabéns para Letícia Lima dos Santos. Agora você tem um porta-celular. Parabéns para Abraão Gustavo Cirne Aragão. Aqui. Parabéns para Williane Caroline Oliveira Lucena. Agora você tem uma agenda. É importante. E agora, para o último, vamos de Márcio Francisco Nogueira, o nosso último ganhador do sorteio. Você acabou de ganhar uma garrafa. Então, gente, é isso. Lá foram os sorteios. Boa noite, pessoal. Me chamo Laura, sou aluna de marketing da Unip e eu quero agradecer agora, né, nesse momento, a presença de todos vocês que prestigiaram e participaram desse evento maravilhoso, ricos de conteúdo, certo? O certificado, tá, gente? Ficou aí o link no bate-papo para vocês acessarem e tirar o certificado de 3 horas complementares para vocês, certo? Eu também quero agradecer os palestrantes que disponibilizaram algumas horas de seu tempo para fazer o conteúdo,
importantíssimo, da atualidade para nós. Agradecer os nossos patrocinadores, que é a Léo Madeiras, Lojão da Econômica, Ipanema e Gráfica Marques, que fez todos esses brindes maravilhosos para o nosso sorteio. Agradecer a professora Lívia, que investe nesse projeto de extensão do Bureal e ajuda a agregar todo o seu conhecimento com os alunos de marketing e, por fim, e não menos importante, a todos os alunos de marketing do projeto de extensão, por toda a sua dedicação, talento depositado para que esse evento acontecesse da melhor forma possível. Um abraço a todos, espero realmente que tenham gostado e aproveitado muito com esses professores maravilhosos. Até a próxima edição.